Olá, pessoal. A gente está aqui novamente com o 5º podcast. Eu sou Joaquim Neto, estou aqui com o meu sócio, doutor Diego Santos, e a gente também hoje vai apresentar e conversar com o nosso novo sócio, doutor Marcos Vinícius, que é uma satisfação que ele esteja aqui hoje conosco, que a gente vai ter muita coisa boa. Ele está integrando uma nova parte aqui do escritório, que é essa parte criminal, de ciências criminais. Ele é uma parte que faz muito sentido para ele e faz também para o escritório. A gente sempre fez a parte da parte criminal aqui e vai ser muito bom essa conversa nossa hoje, né? Aí, doutor Diego? Exatamente, pessoal. Vamos iniciar o primeiro podcast do ano e iniciar com o pé direito, uma vez que a gente vai tratar aqui com o doutor Marcos, que é o mais recente, talvez, integrante do nosso time. Um cara que me parece que é apaixonado pelas ciências criminais, pelo direito penal, que é uma área bastante interessante do direito. Nossos clientes, não raro, precisam desse apoio e tenho certeza que ele veio aqui para somar e a gente vai trocar uma ideia sobre esses pontos. Seja bem-vindo, doutor. Então, pessoal, eu agradeço bastante, primeiro pela oportunidade de estar integrando essa equipe sensacional, que já estou aqui há um pouco mais de um mês e consigo perceber, né, a seriedade do trabalho que aqui é desenvolvido, né, só é uma instituição de quase 50 anos e é uma satisfação para mim estar passando a integrar aqui essas cadeiras e trabalhar com profissionais tão renomados, né? Show de bola. Marcos, a gente sempre fala aqui que a ideia principal do direito é justamente do direito criminal. As grandes mentes pensaram o crime, né? Porque o maior bem da vida é a própria vida. Então, se você não tem a vida, as outras coisas não têm sentido. Então, o consumo sem vida não tem sentido, família sem vida não tem sentido, patrimônio sem vida não tem sentido. Então, o maior bem da vida realmente é a vida. E isso, há tempos, lá, desde quando a gente começou a interagir em sociedade, foi fundamental que a gente normativasse regras para que essa convivência fosse uma convivência viabilizadora da vida, tanto uma vida física, uma vida onde a gente pode carregar a nossa mentalidade, nosso viver, mas uma vida de sentido psíquico mesmo, né? Tanto é que existe o dano moral na parte civil, mas é importante que você tenha uma vida de qualidade, de dignidade humana, né? Então são essas reflexões lá do principal bem da vida que se arrastaram na história humana e a gente chegou aí na construção do direito maior. No meu sentir, todo o direito advém do direito penal, né? E a gente já trocou algumas ideias em relação a isso, mas certamente você vai dar uma aprofundada nisso, então vai ser muito legal, porque isso é a base para a gente entender o ordenamento, entender como a coisa funciona, assim, Diego. Isso. Marcos, um ponto que eu acho importante a gente também tratar é um pouco da tua experiência, do teu histórico. Eu estou aqui com o currículo de Marcos e eu vejo que você se formou em bacharel em Direito pela Universidade de Pernambuco, não é isso? Inclusive foi laureado da turma. Tive esse prazer. Depois conta um pouco dessa história aí pra gente. Conto sim. Pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal também. Pós-graduando em Ciências Criminais também pela UPE, ainda vai começar esse curso, pelo que eu tô vendo. Teve uma experiência aqui também no Ministério Público Federal, junto à Procuradoria, não é isso? Bom, conta um pouco aí dessa tua trajetória, como chegaste no Direito Penal, o que foi que te apaixonou, enfim. Então, pessoal, meu nome é Marcos Vinícius, né? Eu sou bacharel em Direito pela Universidade de Pernambuco. Me formei recentemente, agora em setembro, e desde sempre eu tive um fascínio pelo direito penal. É um fascínio que antecedeu a minha própria presença na academia, não é? O direito penal, certamente, além de ser um dos principais ramos do direito, como o Dr. Joaquim bem falou, ele, quiçá, seria o mais representado, né? Não raro a gente vê em cinemas, em serviços de streaming, sempre lançando novos conteúdos acerca do direito penal, porque ele realmente fascina, sabe? A questão da proteção do direito à vida e muito mais o cerceamento da liberdade, que também é outro dos direitos fundamentais do ser humano, né? São questões que despertam o interesse de todos, né? E comigo não foi diferente, né? Desde criança, vendo aqueles filmes, seriados sobre júris, tribunais de júri,
Inclusive, tive a oportunidade de conhecer ainda quando criança o seu pai, Dr. Joaquim, que todo mundo sabe aqui na região, um dos grandes criminalistas que Limoeiro já teve, né? Enfim, tudo isso vai contribuindo para você acabar se fascinando por uma área. Eu acho que foi justamente o que aconteceu comigo, sabe? No início da faculdade, eu também tive contato com a área e acabei gostando muito, né? Aquela parte material, você estudar a teoria do crime, estudar os crimes em espécie, e depois partir para a parte processual. E tudo isso foi muito interessante para mim, sempre foi uma coisa que me interessou bastante. Até durante a academia, né? Durante a minha estadia na UPE, eu desenvolvi trabalhos voltados para essa parte de direito criminal, também tocando um pouco direitos humanos, né? Que eu acho que é uma temática que era cara na casa da UPE. Eu tive bons professores que versaram sobre isso e eu acabei podendo desenvolver um trabalho legal, né, nesse sentido. Nos 2 últimos anos de faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar junto ao Ministério Público Federal, né, na Procuradoria aqui de Pernambuco, especificamente no setor de combate à corrupção. Então era costumeiro que a gente tratasse com a feitura de denúncias, né, específicas de improbidade administrativa, de outros crimes que viessem sobre essa questão de corrupção. E também o acompanhamento de feitos que já estavam entrando, sabe? A gente realizava algumas oitivas, né, sempre no papel do Ministério Público, tanto como o custos legis, né, como o fiscal da ordem jurídica do Estado, quanto como parte mesmo, propondo a ação penal. Então, eu acho que tudo isso despertou em mim algo que já existia, né? Que era esse fascínio inicial pelas ciências criminais, pela criminologia. Enfim, eu acho que tudo isso acabou contribuindo bastante, né? Eu tive o prazer, né, de ser laureado da minha turma. Né? Foi realmente uma satisfação imensa. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque às vezes quem está assistindo não entende bem. Laureada é quando você obtém as maiores notas da turma em geral. Então, aí ganha a laurea, e foi o caso do Dr. Marcos. Isso era um objetivo já no início da faculdade ou foi algo que veio naturalmente? Não, bem, eu sempre gostei de me dedicar e principalmente dar o máximo a cada momento que eu era testado, né? Então, os testes na faculdade eles são principalmente as provas, os seminários, a realização de artigos. E era uma coisa que eu sempre tive muito compenetrada comigo, sabe? Eu sempre tive esse objetivo de chegar ao final do curso e olhar para os 5 anos que se passaram e pensar que eu dei o meu melhor. Então, sim, era um objetivo que eu tinha e que eu acabei realmente sendo agraciado com o meu próprio esforço e de todos que acabaram me acompanhando, né, durante essa trajetória. E é justamente como o Dr. Diego falou, né? Eu obtive, salvo engano, nota global de 9.18, que, assim, acabou me rendendo esse título, né, da laurea. Mas eu acho que, além disso, foi importante o processo, sabe? Assim, de estudar para cada prova, de me dedicar ao máximo. Isso acaba sendo tão importante quanto ou mais, né, do que o próprio certificado que eu acabei ganhando, né? E, como disse, sou formado há pouco tempo, né, há poucos meses, mas já procurei, né, me especializar nessa área que, para mim, é onde eu vou encontrar o meu futuro, né, a advocacia criminal. Planejo um dia ser um dos grandes advogados criminalistas aqui de Pernambuco, da região, enfim. Os planos não podem ser rasos, né? A gente tem que ter mente aberta e sonhar grande, nesse sentido, trabalhar para fazer isso, né? Então, eu estou fazendo a pós-graduação agora em Direito Penal e Processo Penal, pela FAVENE, e agora em fevereiro, eu acredito que a gente deve estar começando na Universidade de Pernambuco também com Ciências Criminais. Eu acho que para uma pessoa como eu não tinha como fugir dessa área, sabe? Todas as experiências que eu tive no ramo me agradaram bastante, sabe? Sempre me chamou muita atenção e depois de formado eu percebi que essa era a minha área de atuação, né? Lógico, aqui no escritório a gente conta com um arcabouço de profissionais imenso, né? Todo mundo aqui é especializado em determinado ramo do direito e eu também me proponho a ajudar bastante, porque acima de tudo somos ávidos pelo conhecimento, né? E não só a gente pode se limitar a uma área de conhecimento. Dr. Marco, me diga uma coisa, o que é que a sociedade, as empresas, as pessoas, enfim, podem esperar exatamente de um advogado na área das ciências criminais, um advogado criminalista? O Marcos, também gostaria de aproveitar, Diego, porque assim, isso
acho que o que eu vou colocar reforça e vai lhe auxiliar muito, e principalmente as pessoas que nos escutam, né? Os outros profissionais também. A gente percebe muito que, eventualmente, por conta da questão humana envolvida nos processos, porque o que a humanidade conseguiu fazer até agora, em termos para decidir se uma pessoa deveria receber uma sanção por conta de um crime, é papel. Né? É papel, isso é feito por seres humanos, isso leva tempo, isso passa por percepções humanas e, consequentemente, por eventuais falhas. Eu acho até que a gente já chegou a conversar isso aqui, eu acredito nisso, que onde eu mais vi injustiça foi justamente na justiça. Né? Porque, você veja, um cidadão, ele responde um processo crime, se ele tiver errado, eu lembro de casos, um cidadão foi condenado a 24 anos de cadeia e a pena foi reduzida para 16 anos. Né? Olha, se o tribunal reduziu essa pena, é porque haveria uma injustiça na finalidade da pena. 8 anos. Né? 8 anos a mais seria uma injustiça. Se um juiz determinou que ele deveria passar por um processo de... Uma das funções da pena é ressocializar, se ele deveria passar por esse processo para voltar para a sociedade um ser humano mais equilibrado, e se tem mantido isso, seria uma óbvia injustiça. E toda injustiça tem suas consequências, são dramáticas. Então, o que é que um bom advogado, um bom operador do direito pode fazer diante dessa situação? Porque os juízes são seres humanos, os promotores são seres humanos, os funcionários das varas criminais são seres humanos, os processos demoram, né? A sociedade, muitos processos vão a júri, é o que eles chamam de juízes leigos que decidem aquelas situações. O que é que um bom advogado precisa fazer? Né? O que é que se pode esperar, como o doutor Diego falou, o que é que a sociedade deve esperar de um bom advogado? Os donos de empresas, que existe uma variedade de crimes que tem consequências graves. Um empresário, por exemplo, que é condenado a passar 10 anos numa cadeia, eventualmente ele vai empregar menos, eventualmente a empresa dele pode fechar, e uma empresa fechando, menos emprego, né? E menos impostos pagos, menos reversão disso para a sociedade. O que é que um empresário, um homem de bem, inclusive, e eventualmente alguém que falhou, que todos podemos falhar, alguém falhou em relação às regras sociais criminais, ele deve esperar de um bom profissional para que ele tenha atendido os direitos dele, né? Aquela conversa toda que nós fazemos. O que é que o senhor entende nesse sentido? Bem, eu imagino que, em primeiro plano, né, é necessário que o profissional ele esteja preparado para atuar em qualquer demanda que eventualmente apareça no caminho dele, né? Ele deve entender que, como o senhor bem fala, o direito ele é mais do que o papel, não é? Existem implicações políticas, econômicas, né, que permeiam esse meio, né? E, como o senhor fala, imagine o Estado, através do direito penal, né, que deve ser utilizado sempre em última instância, né, quando nenhum dos outros ramos do direito possa efetivamente solucionar essa problemática, ele acaba tolhendo a liberdade de uma pessoa, né? Uma pessoa que tem como liberdade um direito fundamental. Então isso vai ter todas essas implicações, né, políticas e principalmente econômicas, além de humanitárias, né? E eu acredito que cabe ao profissional do ramo criminal, justamente, saber, né, compreender as nuances, né, ponderar efetivamente o que pode ser feito para garantir, em primeiro plano, a liberdade do seu cliente, né? E é isso que eu estou me propondo a fazer por aqui. É lógico, garantir a defesa, né? Que seja uma defesa bem feita, utilizando todas as ferramentas que o direito nos dá, e também conseguir com que essa pena consiga ressocializá-lo, reinseri-lo na sociedade, eventualmente, se fizer necessário, né? Porque, como o senhor fala, erros são quase pressupostos da existência humana, né? Não existe vida humana dissociada de erros. Então, eu acho que cabe ao advogado criminalista
né, tentar minimizar os efeitos dessa condenação, sem tirar dela, né, a conotação que ela precisa ter. Que é uma conotação ressocializadora, de reinserção na sociedade. Então, acho que é o que a sociedade, empresas, pessoas naturais devem esperar de um criminalista. É uma orientação, né, que consiga trazer efetivamente um resultado útil para a vida delas, né, para a vida de pessoas que podem ter ou estão, né, com sua liberdade cerceada. Então, eu acredito que é isso que a sociedade deve esperar de um advogado criminalista, e o advogado criminalista deve estar preparado, né, para conseguir contornar essas situações e defender principalmente o interesse do seu cliente. Boa colocação. Gostei muito da sua ideia de uma utilidade, né, naquela situação, porque muitas vezes, nós operadores de direito não temos muito essa ideia de utilidade, né? Muitas vezes é interessante, mas assim, é muito claro nos bancos das faculdades de direito a gente passar pela ideia que a pessoa que não estuda não passa, né? Mas que a pena também é uma vingança, né? Impressionante. No país mais católico do mundo, a gente ainda os operadores perceberem a pena como uma vingança. É uma vingança que o Estado tomou para si, para evitar que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Então, ao invés de um pai vingar a morte de um filho, a sociedade faz isso através de uma instituição que acusa, o Ministério Público, que eventualmente pode ter um assistente de acusação, que é o advogado, né, naqueles crimes que são de iniciativa, que a gente chama de iniciativa do Ministério Público. Mas existem os crimes, inclusive, também de iniciativa das partes, que tem toda uma conotação, no meu sentir, mais humanista. Então, se a parte, por exemplo, num caso de ação de iniciativa da privada, naqueles crimes que a lei guarda essa pertinência, não fizer uma notícia crime na delegacia e tal, aquilo tem um prazo que prescreve. Mas é muito ainda a ideia de vingança. Né? De vingança, que no meu sentir, nos tempos atuais, isso não tem mais pertinência, como se deveria ter. Tá? Pelo menos não nessa pecha de que vingança tem na mente comum das pessoas. Mas veja, viu? Porque a utilidade, ela me parece ser muito dissociada da vingança. Porque imagine, como você vai vingar, eventualmente, um cidadão de bem que eventualmente caiu em alguma situação por motivos múltiplos, né? Variados. E aí é útil mesmo isso para ele, né? Porque o profissional precisa ter isso, né? Para poder ter essa energia, né, que os jurados percebem, absorvem, para eventualmente soltar, né? Absolver alguém que vai para um júri. E o próprio juiz, o próprio Ministério Público, né? Eles só pesam isso também. Eles são seres humanos, né? É útil para uma sociedade, eventualmente, dar uma pena maior a um cidadão, que ele retribui. Ele é um bom pai de família, ele é um cidadão de direito, ele cumpre com seus compromissos, né? Então, se isso pesa também quando o operador vai atuar, né, para que ele possa fazer uma estratégia de defesa que minimize ou até mesmo absolva, né, o cliente dele, né? Bem, até o momento, pessoas são julgadas por pessoas, né? Nós não temos máquinas que façam efetivamente o julgamento de pessoas. Então, questões morais, sociais, elas inevitavelmente acabam existindo na mente dos julgadores, né? E, lógico, os julgadores eles devem ser imparciais, ou seja, eles não podem tomar partido. Mas, lógico que em seu âmago eles têm... eles sentem a energia dos profissionais do direito, né, com quem se relacionam. Então, eu acho que outro fator muito importante que o advogado de qualquer área, em especial da área criminal, por tratar de direitos tão, de primeira ordem, eles devem ter isso bem fixado em suas mentes, né? Então, além disso, é importante salientar que o próprio ramo jurídico do direito penal, sim, nasce com a intenção de evitar a vingança, de evitar que as partes elas resolvam uma autocomposição, né? Assim,
violenta, muitas vezes, de verdadeira retaliação, o direito penal serve justamente para fazer isso de uma forma mais humanitária, né? Tanto isso é verdade que acho que o grande princípio do direito penal é o devido processo legal, né? Ninguém pode ser cesseado de seus direitos sem o devido processo legal, né? Então, eu acho que tudo isso é muito verdade, que o operador do direito ele tem que estar ciente, plenamente ciente, de que da seriedade do trabalho que ele está desenvolvendo, né? Ele está lidando com direitos fundamentais do seu cliente. Então, é muito importante que ele tenha bem assegurado isso em sua mente. Um ponto, Marcos, que eu acho que vem muito em voga, principalmente depois desses grandes escândalos de corrupção, crimes do colarinho branco, que em regra são crimes mais complexos e fugiam um pouco da realidade do Brasil, que era mais acostumado a ver no noticiário crime de sangue, crimes com violência imediata. E esses crimes são, de fato, crimes mais complexos. E para os empresários, para o sujeito que atua lida com essas situações, ele muitas vezes não tem exatamente noção de que determinada conduta pode se afigurar um crime. Então, acho que muitas vezes o papel do advogado agora também é nesse papel de assessoramento, de aconselhamento, fazer o que se chama muito de compliance. Eu lembro de alguns casos, por exemplo, vou citar dois, para não me estender muito, de apropriação indébita previdenciária, por exemplo, que é quando a empresa se apropria do dinheiro, do desconto que é dado do INSS, da Previdência do funcionário. Mas às vezes ela não se apropria disso exatamente. Às vezes o que acontece aqui, ela desconta aquele valor, não se apropria porque não tem o valor. Só desconto formal, né? Só existe o desconto formalmente, mas materialmente ele não existe, porque não existia esse dinheiro. Ela não tem condições de pagar o funcionário e descontar e pagar o INSS. Ela só tinha condições muitas vezes de pagar mesmo o salário. Então, e o empresário muitas vezes se vê nessa situação. Tenho condição de pagar o salário com o desconto do INSS, mas eu não tenho condição de pegar esse desconto e repassar, porque esse dinheiro na verdade não existe. Está havendo um desconto meramente formal. Então é uma situação que algum empresário, evidentemente, algum não, vários casos nessa linha, e o Ministério Público denuncia, faz denúncia de apropriação indébita previdenciária e vai sofrer um processo no empresário. Se não tiver uma defesa competente que não consiga trazer esses fatos a lume, o juiz pode condenar e ele vai pagar pena de prisão, prestação de serviço à sociedade, enfim, vai ter a punição que a lei determinar, conforme o caso, e isso é um grande prejuízo. Se não tiver um advogado criminalista que, número 1, consiga fazer um aconselhamento pertinente para que isso talvez não chegue a acontecer, ou se chegar, ele já ter documentação, ele já ter respaldo para fazer uma defesa que seja efetiva e consiga a absolvição. Então esse é um ponto. Tem outro ponto que eu achei interessante, que foi uma discussão muito grande na área tributária, que foi considerada a tese do século, que foi aquela ideia do o ICMS não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então ele precisaria ser excluído. E a tese saiu vencedora no Supremo, justamente na linha de que, como esse ICMS a ser recolhido, ele não pertencia, não era receita, faturamento da empresa, ele não poderia compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, que tem como base de cálculo justamente o faturamento. Esse valor de ICMS ele só transita nos cofres da empresa e vai ser pago ao Estado. Então não era um valor próprio da empresa, não foi considerado faturamento. E foi muito bom para o contribuinte isso. Mas de outro lado, vem se decidindo agora que se você declara um ICMS e não paga, porque esse valor não é seu, mas pertence ao Estado, essa foi a base da decisão tributária, você também está se apropriando indevidamente do dinheiro que não é seu, é do Estado. Então agora estão chegando denúncias nessa linha de apropriação indébita em relação a esse tributo estadual. Então veja até que ponto a gente chegou. Muitas vezes, e essa decisão é um absurdo, mas isso está sendo discutido, o empresário ele não se apropriou indebitamente.
Porque muitas vezes ele nem recebeu. É só contábil aquilo. Aquilo é só contábil, mas muitas vezes ele não recebeu. Então quer dizer que o consumidor que comprou e não pagou, e quando ele pagou tem um ICMS lá também, ele também vai ser acusado de apropriação indébita, porque ele também não pagou. Então a gente começa a entrar, mas o Estado é punitivista, o Estado tem ganância em avançar no patrimônio do particular e do empresário de maneira especial. Então começam a criar nos escaninhos, nos gabinetes do Ministério Público, às vezes, essas ideias e começam a colocar isso em prática. E isso traz efeitos concretos para a empresa. Então, se não tiver realmente um aconselhamento, um assessoramento e até mesmo, se chegar o caso, uma defesa eficiente, um advogado criminalista que consiga contornar isso de maneira com que a empresa não sofra esse fardo, termina havendo uma condenação injusta. Isso tem repercussões gritantes dentro de uma empresa, pode chegar até mesmo a fechar em determinados casos. Então, realmente, eu acho que esse papel de analisar crimes mais complexos, de fazer esse aconselhamento, acho que é um papel bem interessante por parte do advogado criminalista. Eu queria que você faça um pouco sobre isso também. Sim, Diego, essa eu acho que é uma grande vertente da advocacia em maneira geral agora, que é essa questão preventiva, né? É você se antecipar até o próprio problema que o cliente eventualmente vai ter, né? E já achar uma solução para uma dor que pode vir a existir. Então, eu acho que sim, é demasiadamente importante que o advogado criminalista, ele supere essa visão de que a advocacia se limita ao trato com o judiciário, né? Ele deve se antecipar a isso e buscar evitar a superveniência de danos a seu cliente, né? Então, eu acho que essa é talvez uma das grandes chaves do direito em geral e em especial do direito criminal atualmente, né? Deve o profissional se antecipar ao próprio problema do seu cliente. E, eventualmente, ele tem que estar preparado para, caso esse problema venha a existir, a conseguir degladiá-lo da maneira devida, não é? Uma coisa importante que o Diego estava falando, eu estava pensando aqui, é na vantagem competitiva de um empresário que tem essa consultoria, né? Porque os outros que não têm ficam acanhados, preocupados, né? Isso gasta uma energia do empresário, do empreendedor, que ele poderia estar gastando com outra coisa, já que ele tem uma boa assessoria. Como o doutor Diego falou aqui, né? O empresário pode se munir, eventualmente, de documentos que façam com que ele não seja réu de um processo desse, por exemplo. Eu lembro de um caso que um cidadão, porque a ideia da apropriação indébita previdenciária, ela fica muito... Muitas vezes a sociedade tem vários sócios. Ela fica muito com quem tem poder de gestão. Quem é aquele que pode dizer que paga ou não paga. Muitas vezes o Ministério Público denuncia todo mundo, né? Isso retoma uma ideia que a gente já conversou aqui, que a gente tem no organograma da Justiça, aquelas possibilidades de defesa que são feitas por instituições que a própria Constituição prevê. Então, o Ministério Público defende aqueles interesses lá, os homogêneos, né, os difusos, os coletivos, né, os idosos, as crianças, os índios. A gente tem na configuração a possibilidade de uma instituição para defender os que eles chamam de hipossuficientes na forma da lei, os pobres na forma da lei, que é a Defensoria Pública, o Estado paga para isso. E o empresário tem que se valer dos bons advogados, dos bons profissionais como você, que existem na iniciativa privada, para que eles possam empreender adequadamente. Porque, num caso desse, eu lembro desse caso, que o Ministério Público denunciou 8 pessoas, porque faziam parte do contrato social. E, na verdade, só um tinha poder de dizer, paga ou não paga. Gestão, os outros nem participavam da gestão. Então, se eles não se valem de um bom profissional, eventualmente estavam os 8. Essa empresa já tinha fechado. Mas assim, isso é injusto? Mas a gente tem que ser, o empreendedor e o profissional do direito precisa ser pragmático. Porque, imagine, existe uma lei penal para 200 milhões de pessoas no país, é uma lei só. Então, o profissional é que tem que mostrar a irrazoabilidade da aplicação naquele caso concreto, que é a finalidade da lei, né? O legislador, quando ele intenciona uma sanção e ele faz toda uma normativa para que se acomode aquele agir,
Se eu agir não se acomodou aquilo adequadamente, então o fato não é típico, que a gente chama. O fato não se adequa àquilo ali, deve ser afastado. A norma, a punição deve ser afastada dos eventuais envolvidos na relação, inclusive o empresário. Então a gente, como o senhor bem faz, o empresário precisa contratar bons profissionais, né, para que ele possa ter a possibilidade de liberdade, e a sociedade ganha com isso. Ganha porque ele vai poder empreender, pode ter o hobby dele, pode ter a atenção que a família dele precisa, que a atenção que a família dele precisa é importante para a sociedade, já que ele volta para o empreender dele um homem equilibrado, com as condições de atender bem o cliente, de fazer as negociações adequadas, de eventualmente ir lá no fornecedor dele e eventualmente o empreendimento dele crescer. Então, essa colocação que o doutor Diego fez, você começou a dar um toque, é interessante que a gente perpasse por isso, né? Porque o bom profissional do direito, ele tem que olhar a floresta e não só a árvore, aquele caso que aconteceu ali, e fazer ver ao judiciário a importância disso. E tem que se entender a regra do jogo, porque esse caso mesmo que Joaquim mencionou, de responsabilidade praticamente objetiva, de pegar quem está lá no contrato social e denunciar por uma conduta que talvez não se tinha nem conhecimento que estava sendo praticada, faz parte de uma regra, talvez, que você precisa entender dentro de um contexto processual. O Ministério Público analisa e o papel dele ali é acusar, ele é parte. O papel dele é acusar e conseguir a condenação. Embora muitas vezes tenha ainda quem considere, infelizmente a legislação talvez ainda cometa esse delírio, que é entender que o Ministério Público enquanto parte é imparcial. Eu, sinceramente, acho isso, do ponto de vista pragmático, totalmente absurdo. E a prática revela que não acontece isso. Então ele denuncia mesmo. Denuncia quem efetivamente é culpado e às vezes quem não é. E a defesa que se vire para provar o contrário. Embora a regra seja a presunção de inocência. Mas você tem que entender essa regra do jogo. E aí o empresário tá lá, uma empresa às vezes grande, algumas filiais, e as coisas vão acontecendo. E muitas vezes o empresário não toma uma decisão a respeito de determinada conduta. Às vezes aquilo acontece, quando ele vem saber, já aconteceu faz tempo. E aí o Ministério Público denuncia o gerente, denuncia quem está no contrato social, denuncia todo mundo. E lá vamos ver quem é, separar o joio do trigo. Mas se você não tiver um advogado competente que entenda a regra do jogo e saiba usar as ferramentas adequadas para dar a devida solução, não se engane. Não se engane. Vai chegar. Então eu acho extremamente importante essa consultoria penal, principalmente voltada para esses crimes mais complexos. Porque, assim, não me parece isso ter algum sentido pro advogado, embora chame um advogado de também, às vezes tem que ser psicólogo, não parece ter haver uma consultoria para preventiva em relação ao homicídio, por exemplo. Já aconteceu. Não sei, acho que talvez um psicólogo ali, né, conseguisse convencer alguém de não praticar um homicídio, enfim. Mas nesses crimes mais complexos, mais burocráticos, de quem lida com o setor público, trabalha com licitações, tem empresa, questões dos crimes tributários que são extremamente complexos e como eu digo, o Estado termina se utilizando do direito penal, que não era o caso, para intimidar e forçar o recolhimento dos impostos. Muitas vezes impostos indevidos. Então, se a empresa, o empresário não estiver atenta a isso, e quando eu quero dizer atenta, eu quero dizer bem assessorada, vai dançar. Então, eu acho que isso precisa ficar muito claro. Empresário bem sucedido é empresário bem assessorado. Sim, concordo. E isso tudo passa por aquela ideia da multidisciplinaridade, né? Você vê, nesse caso que a gente está tratando aqui, realmente pouco tem a se falar de direito penal. Existe sim a reprimenda de natureza penal, né? Mas é muito importante a assessoria nas mais diversas áreas. Eu acho que esse, inclusive, é um dos diferenciais que a gente encontra aqui na casa, né? A gente aqui tem especialistas em todas as áreas, né? Então, eu acho que essa assessoria
que pode acabar trazendo até uma sensação de segurança jurídica, sabe, para os nossos clientes, né? Uma blindagem, de fato, não existe, né? É difícil você blindar 100% patrimônio, o arcabouço jurídico de alguém. Mas eu acho que é uma segurança que faz com que a própria atividade empresarial ela possa ser realizada de uma maneira mais clara, mais dissociada de problemas, enfim, vai trazer todos esses retornos que a gente consegue vislumbrar, né? E eu acho que a gente até abordou em algum ponto, depois a conversa se enveredou para outra, que é uma grande crítica que a gente tem a fazer ainda ao direito processualista penal, né? A gente vê atualmente o vasto número de encarceramentos, né? Que não necessariamente se mostra como uma solução mais cabível quando a gente quer ressocializar alguém, não é? Imagine, um caso desse que a gente está tratando que é eminentemente previdenciário ou tributário, eu acredito que a reprimenda penal de cerceamento de liberdade talvez não seja, em abstrato, o melhor a se fazer, né? Então, realmente é utilizado como uma maneira de coibir, né? Uma maneira de intimidar. E eu acho que é uma das grandes críticas que a maioria dos penalistas estão fazendo hoje, né? É essa questão do encarceramento quase que forçado, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente pontuou aqui e que se faz pertinente, né? Ser discutida. A ideia da pena, ela tem a ideia de servir de exemplo também para que eventualmente alguém que pensou em praticar aquele crime não faça. Então ela é ressocializadora, ela é uma vingança estatal e ela é uma tentativa também de servir de efeito profilático para que as pessoas não cometam eventualmente aquele crime. Sim. Mas no meu sentir, quando a coisa não é bem tocada, quando o empreendedor, ela tem até um efeito profilático contrário, né? Porque imagine, você chega para um empreendedor que quer gerar emprego, que quer fazer a economia girar, e você vai e inventa de processá-lo por uma questão ambiental. Né? E inibe o empreendedorismo dos outros. A ideia de servir de exemplo para que a pessoa não cometa um crime termina afetando a economia. As pessoas não querem abrir, não se assessoram bem, né? Muitos não se assessoram bem. Quem se assessora bem avança, né? Não tem medo. Então empreende. E no meu sentir, novamente a ideia da vantagem competitiva, que é você ter uma assessoria, porque outros recuam quando dava para ir. Você, como um profissional, não soberia maiores consequências de uma perspectiva arrojada de empreender. Você não teria as consequências de um crime ambiental, né? De uma questão tributária também. Então você consegue avançar. É uma vantagem competitiva, sim. Sempre é uma vantagem competitiva. Mas, assim, aí novamente, né? A punição, ela é uma vingança inadequada. Ela tem ela é uma tentativa de inibir as outras pessoas, no meu sentido, ineficiente, né? E termina por muitas delas também serem injustas. Então, o caos, né? O caos. Se você não está bem assessorado como um profissional que entenda a coisa, sabe manejar a coisa corretamente. Doutor Marcos, uma coisa que eu acho interessante, que os bons profissionais como o senhor fazem, é a questão de manejar tipos penais para levar para uma prescrição, né? Porque eventualmente um tipo que ele tem uma punição maior, e se você consegue fazer com que demonstrar que na verdade não foi aquele, foi um outro mais simples. Uma desqualificação. Uma desclassificação. Então é por aí a história. Tem sentido isso? Tem. Eu acho que talvez de todas as causas que vocês já pegaram aqui, né? Eu sou novo no barco, não peguei muitas dessas, mas eu arriscaria que 85% foram resolvidas pela declaração de prescrição. Porque é isso, né? O sistema é moroso por natureza. E eu acho que há também um grande perigo na justiça ser imediata. Ela precisa ser célere, né? Ela precisa se fazer... Mas não apressada, né? Não apressada, ela precisa ser célere. Até para gerar na sociedade, que eu acho que é das grandes finalidades do sistema jurídico, né, esse estado de segurança jurídica, né? Então, se eu fui... Mas até pro réu, né?
E até Então não é interessante pro réu ficar com um processo lá. Para a sociedade é bom essa celeridade, porque até inibe essa impunidade, né, que é um sentimento que assola toda a sociedade. E para o próprio réu, que não precisa ficar esperando aqueles 10 anos para resolver um desses problemas. E o que acaba acontecendo, na prática, é que diante dessa morosidade, a grande maioria dos processos penais hoje eles são extintos em razão de prescrição, né? Que basicamente é a perda do direito do Estado, né? O direito punitivo do Estado. Ele é perdido em razão do tempo que é despendido, né? Durante todo aquele processo. Então, é uma das questões que deve o advogado se valer, não é? Já que é uma deficiência do próprio sistema, uma deficiência que eventualmente pode favorecer nossos clientes, né? Que é quem mais nos interessa nesse jogo todo. Então, acho que cabe ao advogado manejar esse tipo de ferramenta, né? Com certeza. Eu acho que é aquela ideia de realmente você entender a regra do jogo. Claro que se há um crime, esse crime, eventualmente, ele não foi punido por uma leniência do Estado num processo extremamente moroso, isso é um problema que, eventualmente, vai precisar ser resolvido. Fato. Tem até aquela história de dizer muito quero um direito penal melhor. Vai ter um autor que me faltou o nome agora que diz: eu não quero um direito penal melhor, eu quero algo melhor que o direito penal. Mas a gente, quando vai jogar esse jogo, a gente tem um papel que é advogar para o nosso cliente e conseguir todos os benefícios que a lei lhe dá. Sim. Então, para quem está sendo acusado, você vai preferir um advogado que entenda, não, essa questão de prescrição é muito injusto e não use, ou vai querer um advogado que, não, existe esse direito lhe assiste e eu vou utilizar todas as ferramentas possíveis para fazer isso valer. Sim. Eu tenho certeza que para quem está sendo acusado, que é quem interessa o advogado, o seu cliente, vai preferir um advogado que se utilize todas essas ferramentas para conseguir o melhor benefício que a lei lhe garante. Eu não tenho dúvida disso. Então, a gente tem que entender as regras do jogo, que o Ministério Público está ali para acusar, o advogado está para defender e o juiz para julgar. E cada um tem que se utilizar das ferramentas que estão ali à disposição, na legislação, para fazer o melhor, para jogar da melhor forma possível. Então, acho que isso é sempre importante. Então, o advogado não está discutindo se prescrição é bom ou ruim. Evidentemente que se você for analisar abstratamente, eu até acho que se um crime chegou a prescrever, não a prescrição, porque a prescrição eu acho que deve existir mesmo, que é baseado muito naquela ideia do tempo. Se passou-se muito tempo, aquela ideia de Heráclito, né? De você não entra no mesmo rio duas vezes, porque nem é o mesmo rio, nem é a mesma pessoa. Então, se alguém cometeu um crime há 30 anos e a punição vier agora, depois de 30 anos, será que vai ter algum efeito? Tem algum sentido nisso? Será que ainda é a mesma pessoa? Então, evidentemente que, do meu ponto de vista, essa prescrição deve existir. Abstratamente, em tese, acho que é válida. Agora, quando um crime efetivamente chega a prescrever, é claro que o sistema jurídico ali não funcionou. Houve uma falha na prestação de serviço jurisdicional. Evidentemente que sim. Mas ao advogado, cabe entender que cada um está ali para cumprir o seu papel. E é nessa linha que eu entendo o advogado criminalista também. De se valer de todas as ferramentas viáveis, possíveis, que a legislação oferece para fazer o melhor para o seu cliente. E se existe a prescrição, por que não? Por que não? E até o senhor fez uso aí de um termo que talvez até seja um pouco incompreendido, que é a questão da justiça, né? A justiça, no caso, ela tem que ser vista para quem, não é? Imagine se é justo, você que está submetido à reprimenda penal do Estado, né, um processo de natureza penal, você espera, nesse exemplo que o senhor citou, 30 anos para receber a sua eventual punição. Me diga se é justo, efetivamente, que essa reprimenda, ela de fato exista. Ao meu ver, não parece ser justo a gente atribuir ao réu, né, nesse caso, culpa, pena em razão de uma ineficiência do Estado. Então, acho que até essa questão da justiça, muitas vezes acaba sendo observada de uma maneira meio distorcida pela sociedade, sabe? Nessa ânsia vingativa, né? Meio que tentar responder de alguma maneira
a um ato criminoso ou não, né, que eventualmente sobrevenha. Então, acho que esse próprio tema essa questão da justiça, ela deve ser levada em consideração para todos, né? O que é justo para o Estado, para a sociedade, principalmente para nós, o que nos interessa, o que é justo para o nosso cliente. Isso, sem dúvida. E a ideia que a liberdade é um impulso natural humano, né? Então você, sem sombra de dúvida, não ia esperar que todas as pessoas quisessem ser encarceradas livremente. Né? Vai, entra ali sozinho. Né? Não seria bom para a sociedade que o ser humano tivesse isso naturalmente, se aceitasse isso facilmente. Isso seria, no meu sentido, um desastre. Então a gente tem que ponderar essas situações. É uma verdade, alguns de nós não conseguem viver bem em sociedade. Não é o caso da grande maioria. Né? E principalmente do empreendedor. Um empreendedor, como várias vezes a gente pontuou, é uma atividade de coragem mesmo. Né? A gente não tem certeza de quase nada, a não ser da própria força que o ser humano tem. Né? Mas os resultados a gente não tem. Não tem como controlar isso. Tem que controlar a força. E ele tem que entender isso também. Para que ele possa se valer de bons profissionais para manejar o que for possível para ele. Inclusive, a própria Constituição fala em defesa ampla e plena. Sim. Então, o profissional do direito, ele tem que entender que a legislação entende o direito penal como um direito que vai eventualmente violar um direito máximo do ser humano, que é a liberdade. Né? Porque vida sem liberdade é questionável se é vida, né? É uma sobrevida, né? É questionável se é vida. Então, o profissional do direito precisa manejar isso direitinho. É por isso que a gente coloca muito essa história de uma boa assessoria para o empresário. Principalmente nessa área, né? O maior bem da vida dele é a liberdade, não é patrimônio, né? E assim, é um investimento que se paga, né? Sim. É rentável em todas as maneiras. Porque ele, por si só, permite que o empresário consiga naturalmente obter mais ganhos, né? Efetivar melhor sua atividade empresarial. E, de outro lado, minimiza eventuais perdas que ele possa ter, né? Então, o empresário ele ganha indo e voltando nesse sentido. E eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes não fica evidente, né, para todos. E encaram muito mais a advocacia como um custo, quando na verdade não é, né? É uma forma de você viabilizar a sua própria receita. Sim. Bom, não sei, Diego, estamos encaminhando para o final já? Já deu tempo? Então vamos encerrar, mas tenho certeza mais para frente vamos vir com novos temas de direito penal, até de repente tratando de alguns casos que ganharam aí o noticiário, que geram muito interesse. E Dr. Marcos, parabéns, gostei demais da sua exposição, tenho certeza que você veio para somar aqui no time e vamos fazer a coisa acontecer. Vamos sim. Eu acho que é exatamente a minha proposta aqui, né? Eu quero realmente somar na equipe, né? Nessa instituição que vai fazer 50 anos. É realmente um prazer estar trabalhando aqui. Eu quero engrandecê-la, engrandecer vocês e me engrandecer por tabela, né? Então eu acho que eu estou muito feliz, né? Pela exposição aqui de hoje, por esse mês que eu já estou junto com vocês. Gostaria de novamente agradecer. Gratidão é realmente uma coisa que eu acho que é necessário até para você continuar se projetando na vida, sabe? Então eu sou muito grato a vocês pela oportunidade que me está sendo dada e quero retribuir da maneira que seja mais adequada para todo mundo, né? Que a gente crie resultados aqui interessantes. E quem mais agradece certamente são nossos clientes que vão ter à disposição um profissional de seu calibre, que tenho certeza vai ajudar, vai agregar bastante. Sim, eu espero que sim. Show de bola, pessoal. A gente encerra agora e fica aguardando aí que logo a gente vai pro 7º podcast. Valeu!